Esta é a primeira aula da boneca Annabelle. Se você quiser se sentir admirada, respeitada e valorizada pelos seus trabalhos, participe do programa gratuito Como Dominar a Arte de Fazer Bonecas de Pano partindo do zero. Meu nome é Cristiane Luz e estou direcionando vocês para o aprendizado de fazer as bonecas de pano. Espero que estejam gostando. Essa já é a terceira boneca que fazemos neste canal. Primeiro, eu quero dizer a vocês que os moldes serão encontrados no site Boneca de Trapo e Cia. Tem um blog lá dentro com todos os moldes dessa boneca. Você pode entrar lá, baixar os moldes, imprimir para poder recortar. O que você vai encontrar lá no site? Você vai encontrar o molde do vestidinho da bonequinha, que na realidade é só você tirar essas duas partes aqui e você já vai ter um vestidinho praticamente pronto. Nós estamos fazendo um modelo bem básico. Você vai ter os bracinhos e a manga da boneca, a calcinha, você imprime em folha de papel A4, tá bom? O corpo e a cabecinha e as duas perninhas da boneca. Qual tecido você vai utilizar para fazer essa boneca? Eu costumo utilizar para o corpo o algodão cru. Aí você verifica, olha, eu faço com esse. Tem gente que utiliza tricoline, tem gente que utiliza malha. Eu adoro algodão cru, eu sempre fiz minhas bonecas com algodão cru. Mas, mais pra frente, nós vamos aprender a fazer bonecas com malha também, com outros materiais, tá? Inicialmente, eu acho que a gente pode começar com algodão cru, que dá um efeito maravilhoso e é fácil de trabalhar com ele também, tá? Qual é o tecido que você vai utilizar para fazer o vestidinho na sua boneca? Eu uso tricoline de algodão. Isso impede que você utilize outro tecido? Não, não impede. Eu gosto do tricoline porque eu acho que ele fica armadinho, ele dá um caimento bonito e a sua bonequinha fica encantadora. Olha, eu escolhi esse tricoline estampado, um estampadinho maior, tá vendo? Para fazer o vestidinho. Então, eu vou fazer o vestido e as mangas desse tricoline. E aí, eu encontrei um tricoline liso para fazer a composição. Essa composição pode ser feita vestido, manga, se você quiser fazer a manga de um, vestido do outro, pode ser. Eu gosto de fazer o vestido e a manga desse tricoline estampadinho maior e fazer a calcinha da boneca com esse outro. Qual o cuidado que a gente tem que tomar? Eu gosto sempre de utilizar tecidos que combinem entre si. Se você utilizar uma das cores que estejam nesse tecido, como esse lilazinho, ó, por exemplo, para fazer a calcinha, se você conseguir achar, perfeito, você não vai errar de jeito nenhum, porque já existe dentro desse tecido a cor que você escolheu. Pode ser liso, é esse que eu vou usar. Como também você poderia utilizar um tecidinho estampado. Olha que bonitinho, esse aqui também combinaria. Só que aí, a gente toma sempre o cuidado de ser um estampado bem miúdo, tá? Deixa um graúdo e um miúdo. Por quê? Porque daí, ó, que bonitinho. Aí ele fica delicado, né? Se você colocar 2 graúdos, talvez fique um pouco pesado. Mas é isso que você tem que fazer. Bom, após recortado os seus moldes, você vai separar as partes que são para cortar no algodão cru. Ou seja, o corpinho, a cabecinha, todos recortadinhos, as perninhas e os bracinhos. Deixa eu falar sobre isso, ó. Aqui nas perninhas, tá vendo que eu deixo uma abinha aqui? Você deixa essa rebarba, tá vendo? Nas perninhas e nos bracinhos também a gente tem a mesma abinha, tá vendo? Você deixa essa abinha, por quê? Porque é por aqui que nós vamos costurar toda a volta e depois nós vamos inserir a fibra siliconada por aqui. Então, quando você for dar o acabamento, é muito mais fácil de você costurar tendo essa abinha para você virar para dentro, tá bom? Então, 2 perninhas e 2 bracinhos com essas abinhas. Isso tudo você vai cortar no algodão cru. Aí, você vai ter a calcinha, tá vendo?
Aqui é o cavalo da calcinha, a cintura e a perninha. Tá vendo? Essa curvinha aqui, ó, é do cavalo. Como que ela vai ficar? Ó, é uma lateralzinha, tá vendo? Para você economizar essa costura lateral, a gente já fez ela assim. Porque assim, depois a gente une a mais uma dessa e costura a calcinha facilmente. Você vai ter também a manguinha e o vestidinho. Como que você vai fazer? Olha, todas as peças, ela fala quantas vezes que você vai ter que cortar. Tá vendo aqui, ó? Cortar duas vezes. Isso é o que você vai cortar no tecido. Então, toda vez que você for utilizar o tecido, você vai dobrá-lo e colocar uma vez só em cima. Ou seja, vai sair duas vezes, não vai? Porque a de cima e a de baixo, com esse molde que você colocou. Você vai ter a manguinha é só um quadradinho mesmo, é isso que a gente precisa, é simples, mas vai ficar bonitinha. Também fala aqui para você cortar duas vezes, ou seja, você vai colocar o seu tecido dobrado e colocar uma vez só para recortar, tá bom? Aí, você vai ter a parte do vestidinho. Gente, o vestidinho eu quero conversar com vocês. Olha, eu já até coloquei no meu tecido para vocês verem como fica, tá vendo? A gente deixa 1 centímetro aqui na parte de baixo, ó, nessa partezinha de baixo, e 1 centímetro a volta toda dele também na hora de recortar. Exceção, a gente fez assim com o tecido, ó, vou explicar para vocês como que eu fiz. Essa parte aqui é a parte que você foi comprar e foi cortada lá na loja, tá? Então, na lateral do tecido, a gente chama de auréola. Tem aqui as duas partes, a gente une pelo lado avesso para fora. Ou seja, o direito vai ficar para dentro desse tecido dobrado. Por quê? Tem gente que ainda precisa de passar um lápis toda a volta do molde no tecido para saber onde vai costurar, para se guiar para a costura. Não é necessário. Se alguém sentir essa necessidade, fique à vontade. Pode fazer. Sempre de lápis. Pode ser um lápis grafite normal, pode ser um lápis de costura, que é o mais indicado, pode ser giz de costura, mas não façam de caneta, porque pode passar para o lado direito e manchar todo o seu tecido, tá? A única caneta que a gente pode utilizar é aquela caneta fantasma. Já ouviu falar? Eu já mostrei para vocês em outras aulas, né? A canetinha fantasma, você pode riscar onde você quiser e depois você passa um secador quente ou um ferro quente, ela apaga. Eu, mesmo sendo a caneta fantasma, eu utilizo cores claras, tá? Que é para não ter problema de manchar de jeito nenhum. Bom, fez a dobra? Tá aqui bonitinho, né? Você vem do outro lado, ó, dobrou, aonde você dobrou o tecido, e você pode colocar o seu vestidinho encostadinho nessa parte, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aqui a dobra, ó? Aqui é onde tem a dobrinha do nosso tecido, tá vendo, ó? Então, eu encostei a parte lateral do vestido aqui. Por quê? Porque você economiza uma costura. Se você deixar em qualquer outro ponto do tecido, você vai ter que deixar 1 centímetro aqui também, para depois você passar uma costura de um lado e do outro no vestido. Como que você vai colocar na bonequinha? Ela vai ficar em cada lateral dela uma costura. No caso, se você fizer como eu fiz, se você colocar ele aqui encostadinho na dobra, você vai ter que fazer uma única costura. E aí, você pode deixar na parte de trás da boneca, nas costas. Então, ela vai ficar com toda a volta dela, frente, lateral, tudo sem costura. E fica bonitinho também. Se der, você coloca na dobra. Se você não tiver um tecido completo, assim, que dê para você colocar na dobra, você lembra de deixar 1 centímetro aqui também. Então, é 1 centímetro de toda a volta para você depois poder costurar. Eu costumo deixar com alfinetes, sempre com alfinetes, e aí eu recorto. Eu tava falando, meninas, que na hora de você recortar o papel, nunca utilize a sua tesoura boa, porque o papel, ele cega a sua tesoura.
Então, você usa aquelas tesourinhas infantil de criança que leva para a escola, sabe? Aquelas coloridinhas. Ou uma tesoura que você tenha que você já viu que ela não tá mais muito boa, você usa para isso. Por quê? Porque senão, na hora de você cortar seu tecido, ela fica mastigando. A tesoura que você reserva para cortar o seu tecido é sempre só para tecido. Se você for cortar EVA, se você for cortar alguma outra coisa, não usa essa de tecido, porque senão você deixa ela cega, tá bom? Bom, então vamos lá. Colocou, posicionou o seu tecidinho aqui, com o molde em cima. Aí, você pode posicionar a manga em outro ponto. Eu vou posicioná-la desse lado aqui, deixando 2 centímetros aqui entre elas, que é um para a costura do vestido e um para a costura da manga. Quer ver exatamente como que eu vou fazer? Deixa eu mostrar para vocês. Eu sempre utilizo alfinetes. Por quê? Porque o alfinete é rápido, né? Você vem, coloca e tá pronto. Se você for alinhavar, demora muito tempo, não vale a pena. E outra, é bom sempre fixar, tá? Porque senão na hora que você cortar, se for cortar, o tecido sai do lugar, você corta tudo torto, atrapalha depois em você montar, né, a sua bonequinha, costurar, não vai dar certo. Então, olha como foi que eu coloquei. Um ao lado do outro, com mais ou menos 2 centímetros entre eles. Aí, é só você recortar toda a volta, não corte essa aqui da parte dobrada, corta toda essa volta aqui da manguinha também, deixando 1 centímetro aqui também, tá vendo? Toda a volta que você cortar, lembra, sempre deixa 1 centímetro. E é isso. Então, veja como que eu vou recortar. É muito simples, gente, ó. A gente vai simplesmente deixar 1 centímetrozinho aqui, ó, de distância e recortar. É só isso? Sim, é só isso. É só recortar com 1 centímetro mais ou menos, tá? Toda a volta. Aqui você toma cuidado para deixar metade do que você deixou aqui de tecido para seu vestidinho e metade para sua manguinha, tá? Ó, o vestidinho já tá pronto. Se você tirar os alfinetes, você vai verificar que a dobra aqui, ó, deixou que fique uma peça só. Então, você, na hora de costurar, vai costurar só desse lado e vai ficar a costura só na parte de trás, tá bom? Então, ó, seu vestidinho já tá pronto. Vamos lá, vamos cortar a manguinha. A manguinha também é 1 centímetro toda a volta. Gente, se não for 1 centímetro, é um pouquinho, tá? Que você deixa. Quem tiver prática, que já faz tudo com um pezinho só de máquina, pode deixar. Um pezinho de máquina é um pouquinho menos do que 1 centímetro. Na hora de costurar, eu mostro pra vocês o que seria um pezinho de máquina, tá? Aqui estão as 2 manguinhas, né? Que é uma na parte de cima, uma na parte de baixo. É isso que significa eu cortar 2 vezes, tá? Aqui. E agora, vamos colocar o nosso molde nesse outro tecido que a gente escolheu para fazer o composê. Não é um tecido que eu tenha comprado agora, é um tecido que eu já tinha em casa, né? Das bonecas que eu já fiz. Você encontra um espacinho, olha, se você for como eu, que já trabalhou, né? Eu hoje não trabalho mais com bonecas, né? Eu só ensino. Mas se você for como eu, que tem sempre uns tecidinhos aí sobrando, é muito tranquilo, porque você vai encaixando seus moldes no tecido que tem, tá? No nosso caso, ó, tá vendo aqui que tem tem um trechinho de tecido aqui a mais no meu? Simples assim, gente, você encaixa, procura deixar o mais paralelo com essa dobra aqui, tá vendo? Com a lateral, para que não fique torto, né, a sua peça. Você deixa sempre paralelozinho assim, alfineta e corta, tá? Como que é a calça? Mesma coisa. Toda a volta, você vai deixar 1 centímetro
e já vai recortando. Você tá fazendo junto comigo aí? Tá fazendo a sua bonequinha junto comigo? Não assista todas as aulas para depois fazer não, viu? Vê se você já coloca a mãozinha na massa, porque você já vai vendo, já vai, na hora que tá fazendo, verificando se tem alguma dúvida. Qualquer coisa você pode me procurar, você pode ligar, você pode mandar o WhatsApp, você pode deixar aqui nos comentários, não tem problema, tá? E recorta com o mesmo 1 centímetro a volta toda. Você vê que eu nem marco quanto que é 1 centímetro? É mais ou menos, né, gente? Deixa uma rebarbinha aí pra volta toda, meia igual, né, de todos os lados. E pronto. É só recortar. E a boneca fica muito graciosa. Recorta toda a volta. Ó, vai recortando. Vai recortando. Você podia me mostrar se você já fez alguma, né? Qualquer hora você... Se você não é do grupo do WhatsApp ainda, você me escreve que eu te coloco. E você poderia me mostrar a sua boneca pronta. Tem algumas alunas que já mostraram, fica lindo. Fico muito satisfeita de ver que alguém está aproveitando esse conhecimento. Bom, então tá aqui, ó, toda recortada já a calcinha, em 2 vezes, que é a de cima e a de baixo que estava dobrada, né? E agora só falta a gente recortar a parte do corpinho. Então, vamos lá, vamos tirar tudo isso daqui e vamos recortar a parte do corpinho. Eu procuro sempre um algodão com uma trama mais fechada, para que a gente consiga um efeito bonito na hora de pintar, tá bom? Mais pra frente eu vou ensinar vocês a como fazer as malhas, como fazer bonequinhas com malhas, ó. Esse também já tá todo recortado, então o que que eu faço? Eu vou encaixando de uma maneira para não desperdiçar muito o tecido, tá? Ó, ajeita ele direitinho aí com a mão. Se tiver amassadinho assim como eu e você preferir, você pode até passar, tá bom? E aí você distribui de uma maneira que você veja que não vai perder muito tecido nessa distribuição, tá? Eu não gosto muito de deixar muito tecido em mãozinhas, perninhas de costura. Por quê? Se você deixar muito tecido, na hora de você encher a boneca, esse tecido acaba atrapalhando e ele não deixa ela com um enchimento assim uniforme, bonito, sabe? Então, procura deixar um pouquinho menos, um meio centímetro talvez, toda a volta, né? Para você poder trabalhar depois mais facilmente com enchimento, tá bom? Essa abinha, você não esquece que você também tem que cortar meio centímetro pra cá, meio centímetro pra cá e continua, tá? Vou alfinetando, ó, todas elas, tá vendo? Coloco no lugar que eu acho que ficou bom, que não vai desperdiçar muito tecido. Também não precisa ter nenhuma neura, né, com isso. Lembre de deixar um espacinho entre uma peça e outra, tá? Que é como eu falei, pode ser uns... Eu acho que meio centímetro aí tá bom. Se tiver alguém que ainda precise, antes de recortar, pode passar o lápis em toda a volta da costura, para você depois se guiar, tá? Na hora que tiver na máquina. Agora, o pessoal que já tá mais acostumado, né, com costura, não é necessário nada disso, tá? O corpinho pode ser de qualquer maneira, não precisa ficar alinhado com o fio, nada disso. A cabeça eu gosto de alinhar, sabe, gente? Eu deixo ela no fio do tecido retinho. Mas o corpinho você pode pôr no enviesado, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. O que eu costumo fazer? Primeiro, eu costumo destacar do tecido esse pedaço que a gente já colocou os moldes. Por que eu faço isso? Porque é muito ruim de você recortar essas pecinhas pequenas se elas estiverem nesse tecido todo, sabe? Ele atrapalha. Então, eu prefiro recortar assim, ó. Eu deixo só essa parte, tá vendo? E recorto.
Tem gente que passa a costura aqui primeiro, vai lá na máquina, vem aqui, passa a costura, risca, né, primeiro e depois passa a costura. Eu não gosto, tá? Eu gosto de primeiro recortar e depois passar na máquina. Então, veja, ó, você vai recortar com esse pedaço aqui. Ó, não é muito, tá vendo, ó? É um meio centímetro só. Vai recortando com cuidado, tá bom? Ó, toda a volta, você recorta com cuidado, deixando aí o seu meio centímetrozinho, que é, na realidade, mais ou menos um pezinho de máquina. Retira. Aqui, ó, na hora que você for ver essa abinha, você lembre de cortar também o meio centímetro na volta dela, tá? Ó, a abinha aqui, ó, tá vendo? Essa você pode deixar até um pouco mais, porque ela vai te ajudar na hora que você encher e você for costurar, for dar o acabamento, ela acaba que te ajuda bastante, porque ela vira pra dentro e você tem aonde costurar, ó, bonitinho. Tá? Faz isso com todas essas peças, vai recortando todas elas. Ó, cortei. Agora, a mãozinha você corta com cuidado, tá bom? Nessa boneca, o corpo é separado dos braços e das pernas. A gente costura cada um deles e depois a gente prega com a agulha à mão. Tem uma técnica que eu vou mostrar para vocês. Essa bonequinha é muito fácil de fazer, tá? De que a gente não faz a manga no vestido. Nessa parte da mãozinha, você toma bastante cuidado, porque ela é toda curvadinha. O próximo passo, então, é a gente começar a costurar. Vamos lá?